Fala pessoal, graça e paz. Aqui é o pastor Diego, pastor da Ciba, passando para compartilhar uma devocional com você, algo que a gente vai refletir juntos agora, nossa meditação de final de ano e também para o planejamento do ano que está por vir. Nós meditaremos no Salmo 63 e pensaremos de como o nosso coração tem ansiado e planejado por coisas que desejamos para o ano vindouro e como a palavra do Senhor norteia os nossos anseios e aquilo que nós devemos buscar no ano que se inicia em breve. Então vamos ler o texto, Salmo 63, que nos diz assim. É um salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Verso 1 nos diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos serão tapadas. Então essa é a palavra do Senhor, através do seu servo Davi. Davi estava fugindo do seu filho Absalão, sendo perseguido por ele. E ele, juntamente com outros homens que estavam ali acompanhando Davi e também protegendo Davi, ele então está no deserto, como o texto nos diz, o deserto de Judá. E lá em 2 Samuel, no capítulo 17, vai nos dizer que aqueles homens, eles tinham fome e sede. Eles estavam com restrição de alimentos e de bebidas. Mas o texto vai nos dizer que Davi, mesmo em uma situação assim, onde ele tinha restrição de necessidades básicas, o coração dele, a alma dele ansiava, não primeiramente pelo suprimento dessas necessidades, mas a alma dele ansiava pelo Senhor. Ele vai dizer que busca a Deus intensamente. E ele usa essas imagens de sede e fome, que ele estava vivendo realmente para colocar isso diante do Senhor. Ele diz que a sede dele maior e a fome dele maior era pelo Senhor. Ele tem sede de Deus, ele tem fome de Deus, mesmo em uma terra seca, exausta e sem água. E ele então vai dizer que aquilo que ele ansiava, aquilo que ele mais tinha saudade, não era da fartura de comida e bebida, mas de contemplar a Deus em seu santuário. E ele então vai dizer que o amor do Senhor é melhor do que a própria vida. Que ele prefere estar diante do Senhor e desfrutar do Senhor do que ter a sua vida suprida de tudo que ele necessita. Ou ter saúde, bens, enfim. Ele anseia e se alegra no Senhor. Ele então vai afirmar no verso 3, o teu amor é melhor que a vida. E que a alma dele, diante do Senhor, diante da contemplação no seu santuário, no meio do seu povo, adorando a ele, fica mais satisfeita do que quando ele tem rico banquete, de quando ele se farta de bons alimentos. Então esse era o anseio do seu servo Davi. Esse deve ser também um anseio dos nossos corações. A gente deve fazer nos refletir de como o que nós esperamos para o próximo ano, o que nós esperamos para a nossa vida, aquilo que nós temos ansiado e desejado. Se de fato é o Senhor que norteia todos os nossos outros anseios, ou se nós temos buscado mais, nos dedicado mais, corrido mais, refletido mais sobre várias outras coisas e não o Senhor. É interessante que Davi, além de ter necessidade de comida e bebida, algo que estava restrito a Davi era também a segurança. Ele estava sendo perseguido pelo seu filho. E então todas as noites no deserto, em fuga, eram noites que eles deveriam ficar alertas. E o texto vai nos dizer a partir do verso 6 que quando ele estava nas vigílias da noite, em um tempo de insegurança, que eles tinham que ficar alertas para não serem pegos de surpresa e serem abatidos, eles ficavam ali de vigia.
o que Davi mais ansiava não era pela manhã, que quando as coisas ficavam mais tranquilas, eles podiam ver melhor o mal que poderia chegar até eles. Davi vai dizer que durante as vigílias da noite o coração dele ansiava era por Deus. Era por Deus mais do que pela segurança, mais do que a tranquilidade da vida, ele ansiava pelo Senhor. Então essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. De como avaliarmos se o nosso coração tem ansiado, se o nosso coração tem pulsado pelo Senhor a ponto de buscá-lo intensamente. E é como ele começa o Salmo no verso 1. E Davi então tem a certeza que Deus tem guardado a vida dele. Por isso ele diz, o rei se alegrará em Deus, no verso 11. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas aqueles que vivem em rebeldia ao Senhor, aqueles que estavam procurando matar a ele, a boca deles seriam tapadas, eles tomariam a recompensa que viria das mãos do Senhor. Então pense sobre isso, reflita sobre isso, o que o seu coração tem ansiado e de como vale a pena ansiar e viver intensamente pelo Senhor, porque a vida com Ele, a graça dele é melhor do que a vida. Que Deus te abençoe. Um feliz 2026.